Olá pessoal, meu nome é Rafael Siqueira. Vamos na sequência aqui agora a aula de mais importante, que é o artigo 5º da Constituição Federal. Esse artigo 5º ele possui 78 incisos, então sempre cai em qualquer concurso público, sempre cai. Normalmente cai como? Letra da lei. Então, eu sugiro vocês, desde já, do primeiro momento, fazer o quê? Ler o artigo 5º todo ele. Pode ser que vocês não entendam no primeiro momento, mas vamos tentar aqui pegar inciso por inciso para ficar mais tranquilo na sua leitura. Perceberam? Então, nós teremos essa aula e teremos mais uma aula sobre o artigo 5º, porque ele é bem grande, ele é bem complexo. Então, temos que tentar desmiuçar o máximo possível. Vamos lá. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos individuais são prerrogativas fundamentais atribuídas aos particulares em face do Estado e de outros particulares, visando a proteção dos valores como a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. De cara, já informo a vocês, eu coloquei aqui no slide, tem a ideia do rol exemplificativo. O que é exemplificativo? É diferente. O que é exemplificativo? Ele dá ao mesmo exemplo, ou seja, ele não fecha somente no artigo 5º, dos direitos e garantias individuais. Nós podemos ter outros direitos e garantias individuais durante a Constituição, ao longo da Constituição. Ele não fica fechado aqui somente no nosso artigo 5º. Então, a ideia, no parágrafo 2º, no artigo 5º, ele informa que é somente o quê? Um rol exemplificativo. Então, nós podemos o quê? Nós podemos ter, ao longo da Constituição Federal, maiores direitos e garantias individuais, mais direitos e garantias individuais. Direitos são bens e vantagens prescritos na norma constitucional. Garantias são os instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos. No artigo 5º, parágrafo 4º, ele informa que as normas definidoras de garantias individuais possuem o quê? Aplicabilidade imediata. Desde já eu aplico o artigo 5º. Então, quando a Constituição ela foi promulgada, ideia de povo, poder do povo, então no artigo 5º já tem a ideia de imediata. No dia 5 de outubro de 88, já tivemos o artigo 5º já na maneira imediata. Caso haja uma colisão entre dois direitos, é possível? Sim, acontece. Então, tem que haver sempre o que? A ponderação daqueles direitos. Exemplo, religião. É um tema bem complexo quando nós falarmos aqui do testemunha de Jeová, quando nós falarmos da questão da religião, se eles podem ou não receber a questão da transfusão de sangue, porque eles não aceitam. Temos também aquela guarda sabática aos sábados, em que eles não podem ou eles não trabalham a partir da sexta-feira, das 18 horas, ou do entardecer até sábado, nesse horário, ao entardecer às 18 horas. É muito comum no concurso público e também no Enem. Eles tentaram colocar o concurso público aos sábados, mas o pessoal da igreja do sétimo dia, adventista do sétimo dia, eles reclamaram e tem até razão. Então, o que foi feito para esse pessoal? Para não colocar um concurso público, o Enem, ao sábado pela manhã, já que eles não poderiam participar, já que a religião deles não permite eles trabalharem, enfim, de sexta-feira, das 18 horas ao entardecer até sábado, eles ficam no local da faculdade, na escola, enfim, ficam aguardando e eles fazem a prova posterior. É a mesma prova, claro que não pode ser prova diferente dos demais colegas, e eles fazem a mesma prova, só que no período posterior, respeitando assim a sua religião. Então é bem interessante, nós falaremos adiante. O direito à vida, previsto de forma genérica. O artigo 5º abrange tanto o direito de não ser morto, privado da sua vida, portanto, o direito de continuar vivo, mas também de ter uma vida digna. Nós falamos na segunda aula, na terceira, quando fala da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, parágrafo, inciso 3º, quando ele fala da dignidade
da pessoa humana. É claro que qualquer direito que nós falarmos aqui, não existe o que? A ideia de ser absoluto. Ou seja, o direito à vida é o bem mais importante que nós temos. Existem restrições? Claro que existe. Existe uma única exceção quando nós falarmos aqui da guerra declarada pelo presidente da República. Ou seja, existe uma situação em que pode haver o quê? A guerra declarada e, consequentemente, pode haver direito em que existe a pena de morte. É claro que é uma única exceção, mas caso o presidente ele declare guerra, será feito por fuzilamento, e vocês vão ver isso lá no código, ou com o professor de vocês de direito processual penal. Então existe uma única exceção, que é no caso da pena de morte, quando o presidente da República ele declara guerra, ou seja, então será feito por fuzilamento. Vocês vão estudar isso com o professor ou professora de vocês de direito processual penal. Existe também a hipótese do aborto, que existe no artigo do Código Penal, que existe a possibilidade de que do aborto ser legal, quando a pessoa, no caso a mulher, estiver correndo o risco de quê? De vir a óbito, ou se o aborto vier, ou se vier pelo crime de estupro. Então, é permitido também, esse caso, o aborto. E também existe a possibilidade do feto anencéfalo, questão na DPF, na Constituição, quando fala do aborto anencéfalo, lá do nosso STF. Direito à igualdade. Em relação à igualdade entre homens e mulheres e direitos e obrigações, nos termos da Constituição, destacando as seguintes diferenciações. É lógico, como eu falei para vocês, que os direitos eles têm o quê? Eles não são absolutos e existe sim algumas restrições. Coloquei aqui para vocês algumas situações. Os presidiários, mulher fica separada das presidiárias dos homens. Nós temos também a licença maternidade, diferente da paternidade, a questão também de aposentadoria da mulher, ela é menor do que a do homem. Questão que a mulher trabalha mais, ela tem aquela questão de trabalho em casa, com filho, enfim. Então temos essas diferenciações dos direitos à igualdade do homem e da mulher. Serviço militar obrigatório para o homem, regras de aposentadoria. Direito de propriedade. A Constituição ela assegura direito de propriedade, mas também existem restrições. Exemplo clássico que pode cair no concurso público de vocês. A pessoa que vá e planta na sua fazenda, no seu sítio, alguma droga, enfim. E também tem uma situação muito interessante que ocorreu agora na emenda constitucional, em que informa que se tiver naquele sítio, a fazenda, trabalho escravo, não somente drogas psicotrópicas, também trabalho escravo, essa pessoa pode sim o quê? Perder o seu sítio, a sua propriedade, sem nenhuma o quê? Indenização. É um tema bem interessante quando falarmos de trabalho escravo. Princípio da legalidade. Estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. O princípio da legalidade surgiu no Estado de Direito, opondo-se a toda e qualquer forma de poder autoritário. No âmbito das relações particulares, pode fazer tudo o que a lei o que não proíba. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Esse artigo 5º, inciso 4º, ele é muito interessante. Ou seja, caso durante a manifestação do pensamento cause algum dano material, moral ou à imagem, tende a haver o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização. O que quer dizer? A gente vê muito na televisão, quando ocorre alguma pessoa fala mal da outra, enfim, tem que haver sempre o direito de resposta proporcional ao agravo. O que quer dizer? Se for na televisão, na segunda-feira, às 18 horas, tem que ser no mesmo espaço, no mesmo horário, no mesmo dia. Então, essa é a ideia do proporcional, o quê? A ideia do agravo. Não posso ser no domingo, 4 horas da manhã, que poucas pessoas verão a televisão. E também
Importante decisão do STF, outra jurisprudência importantíssima no STF, quando ele fala daquela marcha da maconha, que consiste em eventos no quais havia o que? A manifestação no sentido de discriminação da droga. Só que é óbvio que a pessoa não pode o que? Na manifestação, ela utilizar, consumir drogas, está cometendo algum ato ilícito. Vamos dar continuidade agora ao nosso artigo 5º. Liberdade de consciência, crença e de culto. Lembrando que o nosso Estado, ele é laico, ele não possui uma religião oficial, ou seja, qualquer religião, ele vai o quê? Abranger. Então, inclusive para quem também é agnóstico ou ateu, nós temos a liberdade. Na primeira Constituição, nós tivemos o quê? A obrigatoriedade, digamos assim, que era a religião católica. Hoje não, ele abrange qualquer religião católica, religião cristã, umbanda, candomblé, budismo, judaísmo, qualquer religião, tá certo? É lógico também que temos restrições quanto à nossa religião. Exemplo clássico, foi o que eu falei aqui para vocês, a testemunha de Jeová, quando ela não aceita o quê? Transfusão de sangue. O médico, ele pode sim fazer a transfusão de sangue. Eles não aceitam a transfusão de sangue em hipótese alguma. Eles invocam o quê? A sua religião. Eu tenho a minha crença, eu não posso aceitar o sangue, a transfusão de sangue de uma outra pessoa, mas o médico, ele pode sem menor problema fazer a transfusão de sangue daquela pessoa que seja testemunha de Jeová. Nesse sentido, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal imposta a todos. Exemplo clássico, o homem, quando completa 18 anos, ele tem que o quê? Prestar serviço militar. Então ele pode, a primeiro momento, ele pode invocar sua religião, sua crença filosófica, eu não preciso prestar serviço militar. Ele vai informar, tudo bem, já que o senhor não vai ou não quer, por algum motivo, na sua religião, sua filosofia, sua ideia filosófica, o que ele vai fazer lá no exército? Vai fazer o que com ele? Ele vai sim prestar algum trabalho alternativo. Ele vai a alguma comunidade, ele vai a alguma creche, algum orfanato, prestar um trabalho alternativo, pintar uma parede, alguma coisa nesse sentido. E aí ele também fala, não, eu não posso fazer um serviço social porque minha religião não permite. E aí sim ele terá os direitos políticos suspensos. Veremos quando nós falarmos de nacionalidade, artigo 12 da Constituição, um pouco mais para frente, mas já quero deixar de antemão para vocês ficarem ligados também nesse artigo 12 da Constituição Federal. Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao artigo 5º, agora vamos ao inciso 6. A prestação de assistência religiosa a entidades civis e militares de internação coletiva, ela é assegurada aos termos da lei. Ou seja, nos presídios, nós temos o quê? A liberdade religiosa. Podemos ter lá o pastor, o pai de santo, o padre, qualquer pessoa naquela qualidade para ajudar de alguma maneira a sua religiosidade. Não tem problema nenhum. Não só no presídio, pode também aonde? Na escola, por que não? Nosso Estado, ele é o quê? Laico, ele abrange todas as religiões. Então, eu estou falando de todas as religiões. Cuidado, se ligue. Não estou falando de religião, não estou falando de seita. Aquela história de santo daime, a galera fica lá fumando aquele negócio, enfim, bebendo, não é religião. Santo daime é seita, seita não é religião. Claro que não vai cair na prova o que é religião, a prova de vocês é uma prova objetiva, mas fiquem ligados quanto a isso. Dando agora continuidade, vamos aos exercícios. Questão importantíssima aqui, ó, da Bahia, 2015. Em matéria de direitos e garantias fundamentais relacionados à religiosidade. Eu quero agora o quê? Somente a religião. A Constituição, ela prevê, letra A, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Até aí está correto. O final já está equivocado. Que não pode ser invocada para eximir, eu falei para vocês anteriormente,
pode sim eximir. Letra B de bola. É assegurada nos termos da lei a prestação, assistência religiosa a entidades civis e militares de internação coletiva. Perfeito. Artigo 5º, inciso 6º. Falei agora com vocês. Gabarito, letra B de bola. Letra C. É violável a liberdade de consciência, sendo assegurado o livre exercício vedado. Não, já está equivocado. É inviolável. É vedado em qualquer hipótese ao poder público estabelecer culto. Está equivocado. Temos a liberdade religiosa. Letra E. O ensino religioso é de matrícula obrigatória e constitui disciplina nos horários. Não, não é obrigatório eu ter no colégio público a religião. Perfeito? Inclusive, há uma teoria que se houver religião no colégio, a pessoa não pode ser reprovada por falta. Não estou falando se a pessoa sabe ou não a matéria, mas por falta ao entendimento jurisprudencial do STF, que a pessoa, o aluno, não pode ser reprovado por falta somente, claro, nessa questão da aula de religião. Então, vamos sequência agora aqui, número 2. José, ele está internado em um hospital público para tratamento de saúde e solicita a presença de quem? De um pastor, para lhe conceder assistência religiosa. Então, o hospital, ele vai, hospital público, lembrando que é público, ele fez o quê? Ele negou a assistência ao nosso José. Gabarito, letra B de bola, porque a direção do hospital não tem razão, pois embora a Constituição Federal reconheça laicidade, ou seja, nosso Estado, por ser laico, não abrange ou abrange todas as religiões. Então, sim, o hospital público deveria informar, mostrar ou apresentar algum padre ou algum pai de santo ou algum pastor, enfim, para que a pessoa pudesse ser rezada por algum motivo, sem nenhum problema. Vamos à letra A. A negativa emanada pelo hospital foi correta, está totalmente equivocado. Por quê? Porque o nosso Estado, ele é laico, mais uma vez, não tem nenhuma religião oficial. Letra C. A correção ou incorreção da negativa da direção depende de sua consonância. Não, não depende. Se a pessoa aqui, o nosso José, internado, ele solicitou, não tem nenhum problema. Deveria sim a direção do hospital apresentar, no caso aqui, um pastor para o José. Letra D de dado, a decisão sobre a possibilidade ou não de haver assistência em entidades depende exclusivamente de comando normativo, está totalmente equivocada, está totalmente errada. Então, gabarito, letra B de bola. Então é isso, pessoal. Vamos dar continuidade na próxima aula, o artigo 5º da Constituição. Lembrando que o artigo 5º é o mais importante e sempre cai em todo e qualquer concurso público. Se liga. Até a próxima. Um abraço.